Queria mais uma vez, obrigado, dar boas-vindas a todos que estão nos visitando nessa noite. Você que é membro da Igreja do Redentor também, que está aqui com a gente para cultuar ao Senhor. Hoje, na nossa celebração de Natal, ainda falta 10 dias para o dia em que se comemora o Natal, mas nós sabemos que, por conta da proximidade do dia de Natal com o final de semana, muitos que têm familiares em outras cidades acabam aproveitando o final de semana para estar fora. E a gente entende que esse domingo é um domingo onde a igreja pode, na sua maioria, se reunir para nós nos lembrarmos dessa data tão importante, essa data tão significativa, e louvarmos a Deus pelo advento, pela vinda do Filho de Deus. Então nós celebramos o Natal porque entendemos que o Natal é um dia onde nós nos lembramos da bendita esperança que nós temos com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mais uma vez eu queria reforçar o que o pastor Eduardo falou no início do culto. Se você está aqui pela primeira vez, no final do culto, passe ali no balcão de conexão, a gente tem um presente para você, uma forma da gente demonstrar nossa alegria, nossa gratidão com a sua presença aqui hoje, sobretudo numa data tão significativa e tão importante. E o Natal é uma das celebrações mais conhecidas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja uma das datas ou celebrações mais mal compreendidas. Para muitos, é apenas um feriado cultural, uma época de trocar presentes, um momento de reuniões familiares, uma época de cultivar bons sentimentos, não é verdade? Não é isso que a gente vê as pessoas normalmente comemorando o Natal, resumindo o Natal a reunir a família, trocar presente e cultivar bons sentimentos? Mas como Tim Keller aponta no seu livro Natal Escondido, se você nunca leu esse livro, eu recomendo. É um livro muito pequeno, um livreto, na verdade, chamado Natal Escondido, de Timothy Keller. E nesse livro ele vai dizer que o verdadeiro significado do Natal é tão profundo que frequentemente passa despercebido. Porque o Natal, ele desafia tanto nossos conceitos de força quanto os nossos valores sobre o que realmente importa na vida. Por isso, nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês em um único versículo, que em poucas palavras resume o verdadeiro significado do Natal. Queria convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em João 1:14. O texto também está sendo projetado. João 1:14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler mais uma vez? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, a sua glória se revelou a nós através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa derramada em nós através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza de que temos, de que cada palavra que lemos aqui, Senhor Deus, é uma verdade. É a verdade que nos traz esperança. A vinda de Jesus Cristo, teu Filho, é a certeza de que um dia viveremos eternamente ao teu lado. Que não somos mais órfãos, mas fomos adotados pelo Senhor.
Que o Senhor fale com a tua igreja nesse momento. Que teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Através destas palavras. Através da tua sagrada Escritura. Que o Senhor revelou a nós. Portanto, tira de nós, Senhor Deus, qualquer tipo de preocupação. Qualquer tipo, Senhor Deus, de distração. E que possamos estar inteiros, ouvindo a tua voz através da tua palavra, que foi lida e será pregada nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Esse texto, ele é muito poderoso e, ao mesmo tempo, apresenta para nós um paradoxo. Por isso, eu gostaria de dar como tema para essa mensagem o paradoxo do Natal. Pense nesse paradoxo. Deus, criador do universo, entra na história humana como um bebê indefeso. Ele não escolheu nascer em um belo palácio entre os poderosos, mas em uma manjedoura, em um ambiente de pobreza e simplicidade. Jesus nascer naquele ambiente não foi fruto das circunstâncias, porque tudo estava lotado por conta do contexto da situação que estava ocorrendo na época, onde todas as hospedarias estavam ocupadas. Afinal de contas, era o próprio Deus encarnado, dono de todas as coisas, todo-poderoso. Então, Deus escolheu vir daquela forma. É interessante que muitos falsos mestres da chamada teologia da prosperidade dizem que Jesus nascer naquela circunstância foi obra do acaso. Afinal de contas, ele era o rei todo-poderoso, dono de todas as coisas, que Jesus Cristo era rico, que não sei o quê, papapá, e constrói uma narrativa que não tem amparo nenhum teológico, histórico, mas que de alguma forma reduzem a soberania e o poder de Deus, como se fosse da vontade de Deus nascer, se revelar como um rei poderoso, com toda a majestade, como se Deus não pudesse intervir para que a encarnação não viesse dessa forma. Natal é um paradoxo porque o Todo-Poderoso tornou-se vulnerável. Isso confronta a nossa lógica e redime o que significa poder, o que significa glória e o que significa amor. Em João 1,14, nós somos convidados a contemplar a maravilha desse evento extraordinário, quando o texto sagrado diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Natal não é apenas sobre um nascimento, mas sobre uma descida. Uma descida que revela a glória de Deus, uma glória que transforma tudo e todos que contemplam essa glória. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. E voltando ao texto bíblico, como está projetado ali, eu gostaria de destacar uma primeira expressão desse versículo, quando o texto sagrado diz que o Verbo se fez carne. Quando nos deparamos com essa realidade, com essa primeira afirmação que o Verbo se fez carne, nós vemos Deus revelando algo fundamental do seu caráter, a sua humildade. O texto começa com essa afirmação. Aqui João está falando sobre Jesus, o Verbo eterno, que existia desde o princípio. Se você ler os versículos de 1 a 3 do mesmo Evangelho de João, do capítulo 1, você vai ver que aquele que existia desde o princípio se fez carne. Aquele que é eterno se fez humano. Então, é muito mais do que
um conjunto de palavras, mas a revelação a respeito desse aspecto tão importante do caráter de Deus, que é a sua humildade. E esse mesmo verbo pelo qual todas as coisas foram criadas, entrou na criação como uma criatura. Olha o paradoxo do Natal. Deus tornou-se humano. Essa é a maravilhosa doutrina da encarnação. Mas a doutrina da encarnação não é simplesmente um mero conhecimento teórico e vazio, sem significado nenhum, sem desdobramento nenhum para a minha vida e para a sua vida. A doutrina da encarnação revela algo profundo sobre o caráter de Deus. E ao revelar algo profundo sobre o caráter de Deus, traz para nós também implicações práticas, que somos discípulos de Jesus. Que é a humildade radical de Deus. A encarnação de Jesus é o maior ato de humilhação já registrado na história da humanidade. O Criador do universo escolheu assumir a fragilidade humana. Ele não veio com pompa, com status, mas nasceu em condições humildes, numa manjedoura, cercado por animais. Teve como primeiras testemunhas pastores, homens do campo. Isso contrasta com a nossa tendência humana de buscar grandeza, reconhecimento e honra. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, que sustenta as estrelas em suas mãos, como nós vemos, por exemplo, nos Salmos, escolheu depender de uma jovem mãe, uma mulher, uma menina virgem, para alimentá-lo e cuidar das suas necessidades mais básicas. Aqueles que são pais, que são mães, ou você que é tio, tia, você que já cuidou de um recém-nascido, você sabe o trabalho, a fragilidade. Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, escolheu ser cuidado por uma jovem simples para as suas necessidades mais básicas. Ele não apenas tomou a forma humana, mas viveu como um servo. Ao mesmo tempo que era Deus, ele lidou com as limitações físicas, as dores, os desafios da existência humana que eu e você também enfrentamos. É interessante que, se não o meu favorito, mas um dos textos favoritos, mas arrisco dizer que é o meu texto favorito da palavra de Deus, lá em Filipenses 2, a palavra de Deus vai dizer assim, a gente tem esse texto projetado, Filipenses 2, a partir do versículo 6 diz, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo que deva se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem. Essa humildade de Jesus não foi apenas um evento. Foi o tom de toda a vida de Jesus. Ele nasceu de forma humilde, viveu como um carpinteiro em uma vila, ministrou entre pecadores e marginalizados, morreu uma morte vergonhosa em uma cruz. Cada etapa da vida de Jesus revela um Deus que escolhe descer ao nível mais baixo para nos elevar até Ele. Isso traz um contraste enorme com a cultura humana. Essa humildade radical de Deus desafia a lógica do mundo em que todos nós vivemos. A nossa cultura de grandeza é associada a poder, riqueza, status. Nós somos ensinados a lutar pelo primeiro lugar sempre, a proteger nossa reputação a todo custo, a buscar reconhecimento. Mas a encarnação de Jesus redefine o que significa verdadeiramente ser grande. Ao invés de exibir poder, o Senhor, ele esconde o seu poder quando ele se revela como homem. E da forma como ele se revela. Ao invés dele exigir serviço para demonstrar poder, ele serve.
Ao invés de buscar a glória dos homens, ele entregou a sua glória para o nosso benefício. Isso nos confronta. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de sermos humildes. Queremos ser reconhecidos a todo custo, valorizamos e colocamos o nosso eu em destaque a todo tempo. No entanto, o exemplo de Jesus nos chama a algo radicalmente diferente. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza está em se humilhar para servir a outros. E a humildade de Deus é um chamado para todos nós que somos discípulos de Jesus. Se Deus, em sua glória, escolheu se humilhar para nos resgatar, como nós podemos justificar o orgulho em nossas vidas? O Natal nos lembra que Deus desceu para um nível mais baixo para alcançar aqueles que estavam mais distantes. E esses que estavam mais distantes incluem eu e você. Nós estávamos separados de Deus. Ele não apenas nos deu um exemplo, mas ele também nos capacita a viver de maneira semelhante ao Filho de Deus. A humildade de Jesus não é apenas algo que devemos admirar, é algo que nós devemos imitar. Por isso, as primeiras palavras do texto de Filipenses estão destacadas. Observe o que o apóstolo Paulo escreve: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade de Deus não é simplesmente algo para admirarmos, mas é um chamado de Deus para imitarmos. E como isso se aplica na minha vida e na sua vida? O Natal nos convida a abandonar o orgulho e viver em humildade, servindo uns aos outros assim como Jesus fez por nós. Isso tem implicações nos nossos relacionamentos. Aonde o orgulho na sua vida tem impedido a reconciliação e o perdão com aqueles que te ofenderam, com aqueles que te feriram. Tem implicações na nossa vida comunitária como igreja. Nós devemos estar dispostos a servir de maneira prática aos nossos irmãos, mesmo quando isso não nos traz nenhum tipo de reconhecimento ou de glória. A encarnação nos desafia a valorizar os atos simples e sacrificiais de amor que nós podemos dedicar uns aos outros. Esse chamado também nos desafia, tem aplicações em nosso testemunho público na sociedade. Será que nós estamos dispostos a descer ao nível das necessidades das pessoas ao nosso redor? Assim como Jesus desceu ao nosso nível, se tornando um homem, para nos salvar? Somos chamados a demonstrar o Evangelho em atos de humildade e compaixão. Nos nossos relacionamentos familiares, sociais, na nossa vida comunitária como igreja e no nosso testemunho público na sociedade. A humildade de Deus nos convida a perguntar: aonde eu estou buscando a minha exaltação, mesmo quando eu deveria estar me humilhando para servir aos outros? Quando a palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne, isso nos mostra a verdadeira grandeza que está em ser um servo. E ele nos chama, ele nos convoca, a palavra de Deus nos convoca, não simplesmente a admirar a atitude de Jesus, mas imitá-lo, não por obrigação, mas como um reflexo da graça e do amor que recebemos em Cristo, fruto da obediência que o apóstolo Paulo coloca na última frase do texto de Filipenses 5, de 5 a 8. Voltando ao texto de 1 João,
O Evangelho faz uma segunda afirmação quando ele diz que o Verbo se fez carne. Ele diz também que o Verbo que se fez carne habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa afirmação de que Deus habitou entre nós nos traz uma segunda verdade a respeito de Deus, a proximidade do Senhor. O habitou entre nós revela para nós a proximidade de Deus. Nessa segunda parte, quando o autor afirma habitou entre nós, a palavra grega usada nesse texto significa literalmente armou sua tenda, ou melhor traduzindo, tabernaculou entre nós. João está fazendo uma referência intencional ao Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio do seu povo de Israel, do povo de Israel, através do tabernáculo. Ele armava a tenda do tabernáculo, o povo, e Deus habitava ali no meio, no centro do povo. E ele habitava no meio do povo de Israel através do tabernáculo, um sinal visível da sua presença no meio do povo. E João, ele diz, e Jesus, e o Verbo se fez carne e tabernaculou, armou a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós. Isso é muito poderoso porque em Jesus a presença de Deus não está mais confinada a um lugar físico. Deus veio habitar conosco de forma pessoal. Ele não enviou um representante, ele veio em pessoa. O Criador do universo se aproximou de nós, atravessando o abismo do pecado que nos separava. O abismo que o pecado criou entre nós e Deus. Isso é profundamente significativo, meu irmão e minha irmã. Não estamos sozinhos. Deus não está distante. Deus não está indiferente. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas fraquezas, porque Ele mesmo enfrentou todas as lutas, todas as fraquezas. O autor aos Hebreus nos lembra que Jesus é o sumo sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas como nós somos. Com uma diferença, Ele não pecou. Isso está registrado lá em Hebreus 4, versículo 15. O fato de Deus ter vindo habitar entre nós revela o seu profundo amor e comprometimento com aqueles que Ele decidiu amar. Ele não apenas se aproximou, mas Ele entra na história humana para restaurar o relacionamento quebrado entre homens e Deus, entre criaturas e Criador. Isso traz para nós, deve trazer para mim e para você, uma segurança enorme. Porque isso significa que Deus está presente. Mesmo nos seus momentos mais difíceis, mesmo na escuridão da alma, Deus está presente. Quando João escreve, habitou entre nós, usando literalmente o termo que significa tabernaculou ou armou a sua tenda, essa escolha de palavras não é algo acidental. João está intencionalmente conectando a pessoa de Cristo ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus habitava no meio do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Se você não está familiarizado com essa realidade, com esse termo, com a história do tabernáculo, no Antigo Testamento, o tabernáculo era um lugar onde a presença de Deus habitava de maneira visível e tangível no meio do povo. Se você quiser aprender um pouco mais, leia todo o livro do Êxodo, mas principalmente Êxodo 25, de 8 a 9, e também no capítulo 40, de versículo 34 e 35, vai trazer detalhes a respeito dessa realidade da antiga aliança. E o tabernáculo era central na vida de Israel. Era um lugar onde Deus encontrava o seu povo.
onde sacrifícios eram oferecidos, onde o perdão dos pecados era concedido. O tabernáculo era uma sombra da realidade que viria em Cristo através da encarnação. Portanto, quando nós lemos Jesus habitou entre nós, nós entendemos que essa proximidade de Deus significa que Jesus, ele é o verdadeiro cumprimento do tabernáculo, do Antigo Testamento. Quando João diz que Jesus tabernaculou entre nós, ele está declarando que Jesus é o cumprimento final e completo do tabernáculo. E eu gostaria de traçar alguns paralelos importantes a respeito dessa realidade. Primeiro, a presença de Deus. Assim como o tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre seu povo, Jesus é a presença de Deus em carne humana. Ele não está mais escondido atrás de uma cortina ou acessível apenas através de um sacerdote. Em Jesus, Deus veio habitar entre nós de forma pessoal, íntima e acessível. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, como registrado lá no Evangelho de Mateus. Isso significa também que, ao afirmar que Jesus tabernaculou entre nós, além da sua presença, o tabernáculo também era um lugar de sacrifício, onde sacrifícios eram oferecidos para expiação dos pecados. Em Jesus, vemos o sacrifício perfeito e definitivo para a remissão dos nossos pecados. Ele não apenas habitou entre nós, mas veio para se entregar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito em João 1,29. O que era apenas um símbolo no tabernáculo da antiga aliança se torna uma realidade concreta e definitiva em Cristo. O tabernáculo, além de significar a presença de Deus, de ser o lugar de sacrifício, também era o local onde a glória de Deus se revelava. No tabernáculo, a glória de Deus se manifestava como uma nuvem visível, como está descrito lá no livro do Êxodo. Em Jesus, essa glória não é uma nuvem ou um fogo, mas uma perfeita combinação de graça e verdade, como está no texto que nós lemos no início. E essa graça e essa verdade, elas são reveladas através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Ele é a plena manifestação da glória de Deus, agora acessível a todo aquele que crê. O tabernáculo também, na antiga aliança, apontava para o centro da vida do povo de Deus. O tabernáculo era o coração do acampamento de Israel durante a sua peregrinação, indicando que Deus deveria ser o centro da vida do seu povo. De maneira semelhante, Jesus veio para ser o centro da nossa adoração, o centro da comunhão com Deus. Ele é o ponto de encontro entre Deus e os homens. O Natal revela para nós o ponto de encontro entre Deus e os homens. Isso tem uma relevância enorme para nós nos dias de hoje. Quando João afirma que ele habitou entre nós, ele está dizendo que o distanciamento causado pelo pecado foi superado. Deus não é mais inacessível ou distante. Em Cristo, ele se aproximou de nós, viveu conosco, experimentou nossas dores, os nossos desafios. Ele se tornou alguém que pode verdadeiramente nos entender. Ele se tornou aquele que pode interceder por nós. Essa proximidade de Deus em Jesus nos dá segurança e nos dá o conforto. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que caminhou entre nós, que conhece as nossas lutas e que permanece presente em nossas vidas pelo Espírito Santo. Essa realidade também aponta para o aspecto comunitário do Natal. Deus habita no meio do seu povo. E quantas vezes nós desprezamos
habitar no meio do povo de Deus. Observe, olha que paradoxo. Deus escolheu habitar no meio do povo de Deus. Às vezes nós criamos pretextos, desculpas, para não habitar no meio do povo de Deus, alegando que as pessoas são complicadas, e de fato são complicadas. Mas Deus não levou as nossas complicações em consideração. Ele habitou entre nós. Quando nós rejeitamos a comunhão, nós estamos de alguma forma dizendo que a nossa tolerância com as nossas complicações, o que muda é a complicação, cada um tem a sua, eu tenho as minhas, você tem as suas. Que a nossa tolerância é menor do que a de Jesus. Às vezes nós tentamos disfarçar o nosso pecado de não ter a mesma atitude de Cristo, sob a alegação de que eu estou em comunhão com a igreja invisível. Mas o mesmo Deus invisível, ele se fez visível. E a igreja visível local é um microcosmos dessa igreja invisível. Há uma contradição. Amar a igreja invisível e rejeitar a igreja invisível. Meu amigo, pastor Marquito Lopes, ele tem uma pregação extraordinária. Se eu não me engano, foi numa das conferências da Atos 29, onde ele fala sobre a igreja real e a igreja ideal. Inspirado num texto de Dietrich Bonhoeffer. Por vezes, o nosso mediador para as nossas relações não é o Evangelho, não é Cristo. Às vezes, nós até temos comunhão com outros crentes, mas essa comunhão ela é mediada por outro tipo de afinidade. Às vezes você tem, sei lá, você é um motociclista, você tem um clube de motociclistas evangélicos. Não estou falando que é errado fazer isso. É muito bom você poder juntar com outros irmãos, ter comunhão com irmãos de outras comunidades de fé. Isso não é errado, isso é absolutamente maravilhoso. A gente ama receber irmãos de outras igrejas. Nossa igreja todo ano recebe viagens missionárias de irmãos de outras igrejas. Fazemos intercâmbios, nós amamos e valorizamos isso. Mas a verdadeira comunhão radical, habitar entre o meio do povo de Deus, se dá através do contexto da igreja local. Só que às vezes o que tem mediado, por exemplo, no caso do clube de motociclistas, é todo mundo crente. Mas o que está mediando essa relação é a paixão, é um hobby. Onde diferenças não precisam ser superadas, onde o perdão não precisa ser oferecido e recebido. A igreja local é um microcosmo da totalidade da igreja de Cristo, a igreja na qual ele habita. Uma igreja com uma diversidade de ideias, de preferências, mas que deve ser unida fundamentalmente em Jesus. O Natal nos lembra que Deus não está distante de nós. Ele está conosco. Em um mundo cheio de isolamento, em um mundo cheio de sofrimento, essa mensagem nos enche de esperança. Como cristãos, somos chamados a refletir a proximidade de Deus, estando presente na vida das pessoas, especialmente aqueles que estão sofrendo ou que são diferentes de nós. Eu gostaria de destacar uma terceira e última afirmação desse texto, quando diz cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade, aponta para a glória de Deus revelada. João nos mostra que Jesus revelou algo que antes era inacessível. A plenitude da glória de Deus. E essa glória não é apenas um espetáculo de poder, um espetáculo de majestade, mas ela está cheia de duas características essenciais: graça e verdade. Eu queria falar primeiramente sobre a graça de Deus. O favor imerecido de Deus. Em Jesus, vemos a expressão máxima dessa graça. Ele veio ao mundo não para, na sua primeira vinda, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo
como João escreve lá no capítulo 3, no versículo 17. Tanto que Jesus, em sua vida, ele não se afastou dos pecadores, mas ele se aproximou deles. E ofereceu a todos aqueles que passaram por ele perdão, amor e restauração. A encarnação é o maior ato de graça da história. O próprio Deus descendo para resgatar aqueles que não podiam salvar a si mesmos. Mas essa graça, ela não subtraiu a verdade de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus veio cheio de verdade. Ele veio cheio de graça, mas cheio de verdade também. Ele revelou quem Deus é e revelou também quem nós somos. Diante dos nossos auto-enganos, de projetarmos uma ideia equivocada de quem nós somos, Deus, ele revela a maravilhosa graça, o maravilhoso poder, soberania de Deus e também quem nós somos. A verdade de Deus expõe o pecado em nosso coração. Mas ele expõe o pecado em nosso coração não para nos destruir, mas para nos transformar. Só que lembre-se, Jesus nunca comprometeu a verdade para agradar ou aliviar as pessoas. Ele nunca comprometeu a verdade para demonstrar amor e graça, mas ele sempre falou com amor e com graça. A combinação de graça e verdade é que torna o evangelho tão poderoso. A graça sem verdade seria um sentimentalismo vazio. A verdade sem graça seria um julgamento severo. Mas em Jesus, essas duas realidades se encontram de forma perfeita. Ele nos confronta e nos consola. Ele nos exorta e nos acolhe. E esse mesmo texto traz uma afirmação que eu gostaria de destacar também, quando João diz: vimos a sua glória. João declara que a glória de Deus foi vista em Jesus. Isso é revolucionário. Nós não vemos a glória de Deus em feitos espetaculosos, em manifestações sobrenaturais. Nós podemos contemplar a glória de Deus através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ver a glória de Deus era um privilégio restrito e até mesmo perigoso. Mas em Jesus essa glória se tornou acessível. Essa glória não está em exércitos poderosos e impérios, mas essa glória está expressa em um Salvador humilde, que se sacrificou para que pudéssemos viver. O Natal nos chama a viver em graça e em verdade. Como cristãos, somos chamados a refletir o caráter de Cristo, vivendo com compaixão, mas também com fidelidade e verdade. Por isso, quando nós entendemos que através do caráter de Deus, através da graça e da verdade de Deus, nós podemos ver a glória de Deus, nós devemos nos perguntar: minha vida, ela exala graça e verdade? Como posso revelar a glória de Deus ao mundo que está ao meu redor? As pessoas têm enxergado graça e verdade através da sua vida? O Natal nos apresenta o maior mistério e a maior esperança que o mundo já conheceu. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, revelando a glória de Deus. Mas essa glória não foi exibida para impressionar, mas para nos transformar. Jesus veio não apenas para mostrar quem Deus é, mas para nos reconciliar com Ele. João declara outra afirmação muito importante, que eu também gostaria de destacar.
que Jesus é o unigênito do Pai, como está ali em João 1,14. E vimos sua glória como do unigênito. Entenda essa palavra. Jesus é o unigênito do Pai. E essa verdade nos leva a uma realidade transformadora. Nos tornamos filhos de Deus somente se estivermos em Cristo. Essa é uma desconstrução radical da ideia popular de que todos são filhos de Deus. Não somos filhos de Deus por natureza. Somos criaturas caídas, separadas pelo pecado. Mas o Natal anuncia que por meio da encarnação, da vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição de Jesus, aqueles que creem em seu nome são feitos filhos de Deus. João 1,12 vai falar isso. Se você está com a sua Bíblia aberta em João 1, você pode observar isso. Nós somos feitos filhos de Deus se estivermos em Cristo, que é o unigênito do Pai. Então, logo, eu e você não somos filhos por natureza, mas somos feitos filhos de Deus se estivermos no unigênito. O Natal, portanto, é mais do que uma história sobre um nascimento. É uma história sobre um novo nascimento. É a esperança de uma nova identidade em Cristo, onde não somos definidos pelos nossos fracassos ou esforços, mas pela graça e verdade que Ele nos oferece. O Verbo que se fez carne nos convida a nos tornarmos filhos de Deus, adotados, porém amados e aceitos em Cristo. Essa mensagem do Natal é inseparável da mensagem do Evangelho. O Verbo se fez carne para viver a vida que eu e você não poderíamos viver. Morrer a morte que merecíamos morrer e ressuscitar para nos dar uma vida que nunca poderíamos alcançar por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. O Verbo que se fez carne tomou sobre si a nossa fraqueza, o nosso pecado e a nossa separação, para que pudéssemos tomar para nós a sua força, a sua justiça, a sua comunhão com o Pai. E aqui está a boa notícia. O Natal não é apenas um evento histórico que nós nos lembramos anualmente. É um convite pessoal do Deus, Criador dos céus e da terra. Deus veio habitar conosco para que pudéssemos habitar com Ele. A glória de Deus revelada em Jesus não é apenas algo que nós admiramos, é algo que nos transforma. Quando cremos no Evangelho, somos libertos da culpa, da vergonha, libertos do medo e recebemos uma nova identidade como filhos de Deus, cheios de graça e de verdade. Gostaria de caminhar para o encerramento citando mais uma vez Tim Keller, quando ele diz: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Nessa época do Natal, a pergunta mais importante que você pode responder é a seguinte: eu sou de fato um filho de Deus? Você não se torna um filho de Deus simplesmente porque você celebra o Natal. Porque você talvez se esforce em ser uma boa pessoa. Mas nós nos tornamos filhos de Deus se nós estivermos em Cristo. Ele é o caminho para a reconciliação. Ele é a verdade que nos liberta e a vida que nos sustenta. Que essa mensagem não apenas traga luz para você em relação ao significado do Natal, mas transforme a sua vida. Que a encarnação do Verbo nos leve a viver como filhos de Deus, proclamando a sua graça e verdade em tudo aquilo que fazemos. E que, entendendo o verdadeiro significado do Natal, todos nós tenhamos um feliz Natal. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor se revelou em graça
e verdade. Graça é essa que nos alcançou, verdade é essa que nos transformou. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas em Cristo nós fomos adotados. Obrigado, Pai, pela mensagem do Natal. Mensagem maravilhosa e de esperança, porque ao mesmo tempo ela é confrontadora, porque ela traz para nós a certeza de que nós não seríamos capazes de nos salvar, mas que em Cristo nós fomos resgatados. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a verdadeira mensagem do Natal, que nessa noite o Senhor possa fazer a obra nessas vidas, nesses corações, que o teu Espírito possa abrir esses corações e essas mentes, e que eles possam receber o Filho de Deus, serem transformados pela tua graça e compreenderem que em Cristo eles são filhos amados do Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos em celebrar essa data tão importante. O Verbo que se fez carne e habita entre nós. Obrigado, Senhor Deus, por sermos o teu povo, o povo no qual o Senhor habita. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos nesse domingo. Estamos juntos, não porque isso é apenas um evento da nossa agenda, mas pela certeza que o Senhor habita no meio do seu povo. Obrigado, Senhor Deus, por essa verdade tão maravilhosa. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.